Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um quadrilátero, alguns ângulos já foram indicados na figura como 100 graus, 40 graus, 20 graus. Este lado vermelho aqui tem a mesma medida deste lado e queremos saber qual é o valor do ângulo X. Bom, a gente pode perceber na figura o seguinte, ó, que nós temos um ângulo aqui característico de 20 graus, né? E quando nós estamos diante de um exercício de construção geométrica, nós estamos diante de um ângulo de 20 graus, nós podemos pensar na possibilidade de construir um triângulo especial, né? Que é o triângulo russo, aquele triângulo de 20 graus aqui em cima, 80, 80, um triângulo isósceles, né? 20, 80, 80. E perceba que nós temos aqui um ângulo de 100 graus, e se a gente prolonga esta reta, ó, nós ganhamos este ângulo de 80 graus, né, que é o suplementar do 100. Então, sempre quando a gente está diante de uma figura, né, de um exercício de construção geométrica, em que nós temos um ângulo de 20, um ângulo de 80 ou um ângulo de 100, né, uma combinação de dois desses ângulos aqui, então a gente pode pensar nessa possibilidade de construir triângulos isósceles, e um desses triângulos isósceles é esse daqui, né? O triângulo 20, 80, 80. É uma ideia que pode dar certo nesse tipo de exercício. E o que nós vamos fazer, né? Como o prolongamento aqui nos dá esse ângulo de 80 graus, então é interessante a gente fazer o seguinte, a gente prolongar essa reta para formar um triângulo isósceles grande aqui, ó. Nós vamos formar um triângulo isósceles em que este ângulo aqui é um ângulo de 20 graus. Né? Daí a gente já vai conseguir transferir esse segmento vermelho para cá, ó, porque todo esse triângulo que nós construímos nessa região é um triângulo isósceles, né? E lembra que este ângulo aqui, ó, é o suplementar do 100, ou seja, ele vale 80 graus. Como aqui é segmento de cor vermelha, então aqui nós pintamos de vermelho também, né? Porque criamos um triângulo isósceles. Agora, olhe para esse triângulo, ó. Esse triângulo é aquele triângulo que eu falei anteriormente, é o triângulo 20, 80, 80. Porque se nós temos 20 aqui e 80 aqui, para chegar nos 180 faltam 80 graus. Então, este ângulo obrigatoriamente tem que ser 80 graus. E, portanto, ao fazermos esta construção, esse traço geométrico, nós ganhamos mais do que um triângulo isósceles, né? Nós ganhamos esse triângulo isósceles especial aqui, ó, o triângulo russo 20, 80, 80. Então, aqui nós vamos pintar, ó, de vermelho, né? Porque esse lado aqui é vermelho, então esse lado aqui tem que ser vermelho também, porque o triângulo é isósceles. Agora, o que nós podemos observar? Nós podemos observar a existência aqui de um quadrilátero, ó. É um quadrilátero côncavo, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente não conhece esse ângulo aqui de cima, então vamos dizer que ele vale y. Será que esse quadrilátero é um dos quadriláteros côncavos que nós já trabalhamos nos últimos vídeos? Bom, aqui nós temos esse ângulo y, né, que eu estou chamando de y. Qual é o valor deste ângulo aqui em termos de y? Bom, olhando para esse triângulo, ó, ele já tem esse ângulo aqui de 140, né? 140 mais y, para chegar nos 180, nós precisamos obrigatoriamente colocar nessa posição aqui, ó, 40 menos y, né? Porque daí 40 menos y mais 140 mais y dá 180 graus. E esse quadrilátero aqui que nós acabamos de formar é justamente esse, né? O primeiro quadrilátero notável côncavo que a gente começou a trabalhar nas primeiras aulas dessa série de quadrilátero côncavo, ó. Ele está aqui, ó, porque este ângulo aqui, ó, é de 120 menos y, 80 mais 40 mais y, menos y dá 120 menos y. Temos aqui o ângulo de 20, que está ligado a dois segmentos vermelhos, e temos aqui um ângulo y que está ligado a este ângulo vermelho. É como se o alfa nessa figura aqui fosse esse y, né? E se o alfa é o y, então o 2α é esse 20 aqui, ó. Ou seja, o alfa é 10, ou seja, o y é 10. Né? O y aqui obrigatoriamente deve ser igual a 10, porque nós estamos usando, né, este quadrilátero côncavo notável que nós já trabalhamos nos vídeos anteriores. Então, obrigatoriamente o y tem que ser 10 graus. Como o y vale 10, este ângulo aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 30, né? Porque 40 menos 10 dá 30.
Agora, olhando para esse triângulo, quais são os ângulos internos dele? É 100, 20, né? Mais esse 30 aqui, né? Dá 150. Para chegar nos 180 aqui, a gente tem que colocar 30 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Né? Agora, qual é o valor deste ângulo aqui, ó? O valor deste ângulo aqui tem que ser igual a 140, né? Porque 140 mais 40 dá 180 graus. Aqui, esse ângulo aqui é um ângulo raso. Então aqui vale 30, aqui vale 180 graus, porque estamos diante de um ângulo raso. Só estamos completando alguns ângulos, porque ainda a gente não descobriu o valor do ângulo x, né? A gente quer saber quem é este ângulo x. Nós conhecemos pouco desse triângulo aqui, ó. A gente até conhece esse ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo externo desse triângulo, né? Ele vale 50 graus. Mas a gente ainda não conhece, né? A gente não conhece dois ângulos desse triângulo. A gente precisa descobrir como que a gente vai fazer para descobrir o valor deste ângulo x. Bom, algo que a gente pode pensar é ligar esses dois vértices aqui, ó, que a gente ainda não ligou. E por que ligar esses dois pontos é interessante? Porque ao fazermos isso, a gente consegue construir dois triângulos na figura que são triângulos congruentes. Esse triângulo aqui, que eu acabei de criar, ao ligar esses dois pontos, ele é congruente a esse triângulo aqui de baixo, ó. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Lado vermelho, ângulo de 140 graus, lado vermelho. Ó. Este ângulo aqui, ó, ele vale 140 graus, né? Porque ele é 80 mais 30 mais 30, 80 mais 60 dá 140 graus. Então, esse triângulo e esse triângulo, eles são triângulos congruentes. Mas a gente nem precisaria ver isso, né? Porque o que a gente queria saber é simplesmente completar os valores desses dois ângulos aqui. A gente já consegue completar os valores desses dois ângulos, porque nós temos, ó, este ângulo de 140 graus. Então aqui vale 20 graus, né? E aqui também vale 20 graus. Mas é importante a gente concluir que aqueles dois triângulos eles são congruentes. Por quê? Porque ao concluirmos que os dois triângulos eles são congruentes, o que acontece? Esse segmento aqui, ó, relativamente a esse triângulo, ele é o segmento oposto ao ângulo de 140 graus. Esse segmento aqui, relativamente a esse triângulo, ele é oposto aos 140 graus. Então, como os dois triângulos eles são congruentes, então este segmento tem a mesma medida deste segmento. Ó. São dois segmentos de mesma medida, porque esse triângulo daqui é congruente a esse triângulo. O lado oposto aos 140 graus tem que ser igual para os dois, né? Então, como esse segmento aqui, ó, é igual a esse, ó, criamos mais uma vez aquele triângulo isósceles característico, ó, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 20 graus, né? E esse lado grande aqui, ó, é igual a este lado grande. Então, os ângulos da base desse triângulo tem que ser 80 e 80. Aqui tem que ser 80 graus. E tudo isso aqui tem que ser igual a 80 graus. Mas como a gente já tem 30 aqui, ó, então este ângulo só pode ser 50 graus. E acabamos de descobrir, portanto, o valor do ângulo x. O x, ele tem que ser 50 graus. E perceba que esse triângulo aqui, ó, ele também é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem ângulos de 50 e 50 graus. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.